Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, alunos da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Sou grato a você, meu irmão, minha irmã, que acompanha esses devocionais como preparação, como estudo da sua lição da Escola Bíblica Dominical. Espero que esse devocional esteja te ajudando a compreender as lições, a compreender os livros que estamos estudando. Louva a Deus pela vida do nosso superintendente presbítero Tomás e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, bem como a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Querido, nós estamos aqui para a leitura de mais um texto orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista nas lições da Escola Bíblica Dominical, da revista Betel. E o texto de hoje está no capítulo 3. Seria do 1 ao 7, mas nós vamos ler todos os 19 versículos em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, e os carros que vão saltando, os cavaleiros que soporeiam, as espadas brilhantes, as lanças reluzentes, uma multidão de feridos, massa de cadáveres, mortos sem fim, chegam a tropeçar sobre os mortos. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora prostituta, da mestra de feitiçaria, que seduzia as nações com a sua prostituição e os povos com a sua feitiçaria. Eis que eu estou contra você, diz o Senhor dos Exércitos. Levantarei as abas de sua saia sobre o seu rosto e mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos a sua vergonha. Vou jogar sujeira sobre você, tratá-la com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei quem a console? Será que você é melhor do que Tebas, que estava situada junto ao Nilo, cercada de águas, protegidas pelo mar e tendo as águas por muralha? A Etiópia e o Egito eram sua força sem limite. Put e Líbia eram seus aliados. Todavia, ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as suas ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos como correntes. Também você, Nínive, será embriagada e se esconderá. Também você procurará um refúgio contra o inimigo. Todas as suas fortalezas são como figueiras com figos prematuros. É só sacudir a figueira, que os figos caem na boca de quem os há de comer. Eis que os seus soldados são como mulheres, os portões do seu país estão completamente abertos para os seus inimigos. O fogo destruiu as trancas. Tire água para o tempo do cerco. Reforça suas fortalezas. Entre no lodo e pise o barro. Pegue as formas para fazer tijolos. No entanto, você será consumida pelo fogo e exterminada pela espada, como folhas devoradas pelos gafanhotos. Multiplique-se como os gafanhotos. Torne-se tão numerosos como eles. Os seus negociantes eram mais numerosos que as estrelas do céu, mas como gafanhotos bateram asas e voaram. Os seus príncipes eram como gafanhotos, e os seus chefes como gafanhotos grandes, que pousam nos muros em dias de frio. Quando o sol aparece, voam embora, e não se sabe para onde vão. Os seus pastores dormem, ó rei da Síria. Os seus nobres cochilam. O seu povo está espalhado pelos montes, e não há quem possa ajuntá-lo. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos os que ouvirem falar do que aconteceu com você baterão palmas, pois quem não foi vítima de sua crueldade sem fim? Aleluias! Louvado seja
o nome do Senhor. Então, queridos, com esta leitura, nós concluímos o livro do profeta Naum. Nós estamos nos preparando ao longo dessa semana para a lição de número 8, que tem por título Naum, o Deus de misericórdia e justiça. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando os profetas menores do Antigo Testamento. Estudamos o livro do profeta Oséias, do profeta Joel, do profeta Amós, do profeta Obadias, do profeta Jonas e do profeta Miqueias. E hoje nós acabamos de encerrar a leitura do livro do profeta Naum. É muito importante, irmãos, esse estudo para que a gente de fato compreenda a história do livro, o contexto e a mensagem que o livro traz, que ainda serve para os dias de hoje. Não é verdade? Esse não é o nosso primeiro devocional. Nós estamos durante toda a semana falando sobre o profeta Naum. Já falamos muita coisa. No capítulo 1, nós vimos que é uma espécie de salmo, onde Naum ele vai revelar de que cidade ele é e vai revelar para quem é a mensagem. Vimos que a mensagem é de juízo à grande cidade de Nínive. E vimos que o Deus zeloso é também um Deus vingador. Então, nesse período, o Império Assírico já tinha levado cativo em exílio o Reino do Norte, que era o povo de Israel, e estava constantemente fazendo investidas contra Judá, o Reino do Sul. E há muitas nações. Então, essa notícia da destruição de Nínive seria uma boa notícia para muitas nações que eram assoladas por eles. Vimos que, a partir do capítulo 2, que o profeta vai descrever com riqueza de detalhe essa invasão, como ocorrerá. Na verdade, é um texto poético. Ele está trazendo o leitor, nos levando a visualizar essa invasão. No texto que nós lemos aqui no capítulo 3, ele vai dar continuidade a essa descrição dos fatos. É por isso que ele diz que fala dos cavalos, eis o estalo dos açoites, o estrondo das rodas, o galope dos cavalos, os carros que vão saltando. Ele está nos levando a imaginar como é essa invasão. Fala dos cadáveres que estão no chão, a ponto de as pessoas tropeçarem nos cadáveres, de tantos mortos que teriam. E fala que tudo isso é por conta da grande prostituição e da feitiçaria da cidade de Nínive, e fazendo referência, obviamente, à maneira impura, brutal, que eles dominavam as nações e a forma espúria de fazer os seus negócios. Então nós vemos aqui que ele cita Tebas, que era uma grande cidade do Egito. E aqui Tebas é um símbolo de fortificação, porque ela ficava cercada pelo rio Nilo, um grande rio. Então isso dificultava o acesso àquela cidade. Nós falamos aqui que Nínive também possivelmente era cercada por rios. Eles tinham grandes reservatórios de água, Então isso dificultava também o acesso aos muros da cidade. Tinham muros fortificados que eram difíceis de ser derrubados. Por isso que ele vai dizer para eles construírem mais tijolos, para fortalecer os seus muros e ainda arrebanhar mais gente para o seu exército, para se preparar para aquele dia. E aí ele dá um alerta, que nada disso que ele fizer adiantará, porque ela será destruída. É interessante também que ele fala da vergonha, no verso 5 do capítulo 3, ele fala que vai levantar a saia, ou seja, vai mostrar a sua nudez, vai ser envergonhada. E assim nós encerramos o livro do profeta Naum. Queridos, é muito interessante, e eu gostaria de amanhã, permitindo Deus, nós iremos fazer um resumo da lição. E eu queria deixar para os irmãos essa reflexão. Fiz agora aqui em casa com a minha esposa. Creio que o Espírito Santo está nos orientando nesse sentido. O livro do profeta Naum é uma mensagem
que naquele momento trazia conforto ao povo de Deus e trazia juízo ao povo assírico. Contudo, Deus usa o Império Assírico para levar juízo ao seu povo, a Israel, permitindo que ele fosse dominado e exilado. Então perceba que o verso 2 do capítulo 1 diz que o Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Ele apresenta duas características que ele atribui ao Senhor que são contraditórias, são opostas. Ele é zeloso e ele é vingador e cheio de ira. E o final do versículo vai nos esclarecer, porque diz que o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Então, o Senhor, ele é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocente o culpado. Então, para quem é inocente, é só aguardar. Aleluias. Porque Deus zela pelo inocente. Agora, ele não toma o inocente, por inocente, o culpado. Então, o culpado, cedo ou tarde, irá experimentar a ira de Deus. O cenário que o profeta Naum desenha é para nós compreendermos que nenhum exército, nenhuma fortificação, nenhuma muralha, nenhum sistema de comportas, de rios, pode impedir o avanço do Senhor. Aqui, o Deus é o próprio soldado de guerra. É por isso que ele usa a expressão do Senhor dos Exércitos. Nenhum exército é capaz de parar o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, a reflexão que eu gostaria de deixar para nós encerrarmos essa sequência, amanhã nós iremos fazer um resumo novamente dos 3 capítulos juntos e o resumo de tudo que a gente falou e também do que está contido na lição. Mas eu gostaria de deixar essa meditação para os irmãos. Nessa batalha, de que lado você está? Do lado que vai gozar do zelo do Senhor, do cuidado do Senhor? É aquele que sofre perseguição, aflição, afronta e aguarda a vingança do Senhor. Ou você está do lado de quem vai experimentar a ira do Senhor, que é aquele que se levanta como adversário de Deus. E agora perceba, o próprio povo de Deus, se não vigiar, pode se levantar como adversário do Senhor. Não compreendendo o que Deus quer fazer, o que Deus quer realizar, alguém pode se levantar como adversário do Senhor, impedindo o avanço da obra de Deus. Nós vemos que o ensino apostólico divergia muito do ensino judaico. Então, depois que os apóstolos são batizados com o Espírito Santo e começam a pregar a palavra, aquilo vai soar mal no meio dos judeus, porque contrariava os seus próprios costumes, e eles vão ser perseguidos. Era o povo de Deus se colocando como adversário, como inimigo do próprio Deus. Querido, que nós possamos estar sempre gozando do zelo do Senhor, do cuidado do Senhor, que o Senhor venha guardar a sua casa, nos momentos da dificuldade, que o Senhor venha te trazer consolo, no momento do perigo, que o Senhor venha te cercar com os seus anjos, porque é isso que Deus faz com aquele que deposita a sua confiança nele, aleluias, e fazendo assim, em meio às dificuldades, seremos sempre um povo vitorioso, porque o Senhor dos Exércitos é que peleja por nós. Que esta palavra traga alegria ao seu coração, ao seu dia, fortaleça o seu dia, traga vida ao seu dia, fortaleça a sua fé em Cristo Jesus e que você tenha uma sexta-feira abençoada. Que Deus te abençoe.